E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a produção agropecuária nas sociedades contemporâneas. Sobre esse assunto, nós temos que entender que a produção agropecuária ela ganhou um grande surto, ela cresceu muito nos últimos séculos. Por quê? Com a chegada de novas tecnologias ao campo, novos tipos de maquinários, isso fez com que a produção ela aumentasse. E não só maquinários, como por exemplo os herbicidas, os agrotóxicos, que são chamados hoje de defensivos agrícolas, as máquinas que possibilitaram uma colheita e um plantio mais rápido, tudo isso fez com que a produção agropecuária mundial ela aumentasse num nível assim exorbitante. Só que a lógica do capitalismo ela não permitiu que mesmo que a produção tenha aumentado, ela não permitiu com que a fome no mundo acabasse. Inclusive, essa era uma das grandes preocupações de alguns pesquisadores, como por exemplo de Thomas Malthus, que dizia que a produção de alimentos ela ia chegar num ápice, mas que a população estava crescendo mais rápido. Enquanto a produção de alimentos crescia, na visão de Malthus, numa progressão aritmética, o crescimento da população mundial se dava em progressão geométrica, em PG. Dessa forma, ia chegar num ponto em que a população mundial ela ia estar maior do que a nossa capacidade de gerar alimentos. Então, dessa forma, boa parte da população ia acabar morrendo de fome. Porém, com todas essas inovações que eu citei para vocês, a produção de alimentos hoje ela é capaz de gerar alimentos aí para uma quantidade bem maior de pessoas do que nós temos no mundo hoje. Só que qual é o problema? O problema é que o alimento ele é um produto. E como qualquer tipo de produto dentro do capitalismo, ele precisa ser comprado. E para isso a pessoa precisa ter acesso a dinheiro, a recursos financeiros. E boa parte da população, principalmente nos continentes mais pobres, como na África e na Ásia, e algumas áreas aqui da América do Sul também, essa população acaba não tendo acesso a esses recursos e acabam passando fome. Nesse sentido, pessoal, nós temos aí uma grande pressão sobre os recursos naturais, porque essa produção agrícola ela precisa de uma área para ser feita. Dessa forma, vão se desmatando cada vez mais os biomas naturais e exercendo pressão sobre esses ecossistemas. Aqui no Brasil mesmo, a nossa Mata Atlântica ela já foi devastada em torno de 95%. O nosso Cerrado, estima-se que ele já tenha sido devastado em torno de 50%. A Amazônia, que é o próximo grande bioma a ser devastado, estimativas apontam que ela já foi devastada no Brasil em torno de 15% a 20%. Então, olha só, essa pressão sobre os biomas, sobre as formações vegetais, elas são extremamente prejudiciais. E quando você ocasiona essas modificações nas vegetações, nos biomas naturais, nos biomas de regiões do mundo, nós podemos alterar não só a vegetação, mas nós podemos alterar também as questões climáticas que envolvem aquele bioma. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste, boa parte das chuvas que chegam aqui no período do verão, elas acabam vindo graças a formações de uma massa de ar que se forma na floresta amazônica e volta aqui para a nossa região, vem para o centro do continente, e isso envolve a região centro-oeste do Brasil, e traz chuvas durante esse período. Mas isso ocorre por quê? Porque a floresta amazônica ela manda muita umidade para o ar. Agora imagina se a floresta amazônica deixar de existir. Então não vai ter mais aquela floresta mandando umidade. Então a massa de ar que virá para cá, para o centro-oeste, será uma massa de ar seco. Então o nosso regime de chuvas vai diminuir. Então quando a gente estudou no começo do capítulo que o que acontece em um outro lugar do mundo tem conexões com vários outros lugares, isso é muito importante de salientar. É muito importante você saber que não existem ações isoladas no mundo, porque o mundo hoje está totalmente conectado. E quando a gente fala de conexões, não são só conexões
como a gente está estabelecendo aqui, conexão de informação, não. É uma conexão de que os recursos que precisam, que são explorados para a produção de produtos manufaturados, eles são explorados de algum lugar. E geralmente são de países subdesenvolvidos. Esses países subdesenvolvidos exportam a matéria-prima e acabam importando os produtos industrializados, produtos manufaturados. As nações desenvolvidas, elas também têm uma boa parte de culpa nisso, porque elas consomem de maneira exacerbada. O consumismo nessas nações, ele é muito intenso. E no livro de vocês, ele até ressalta a questão da pegada ecológica. O que ela é um indicador que vai analisar a quantidade de áreas produtivas de terra e de mar necessárias para gerar produtos, bens e serviços. E nesse sentido, os países desenvolvidos, eles acabam gerando grandes pressões sobre seus territórios. Por quê? Porque eles já exploraram muito do seu território. E eles acabam interferindo em outras partes do mundo. Porque como eles já exploraram muito seu território, eles acabam tendo que explorar a matéria-prima em outros lugares do mundo. Por exemplo, a Europa é um continente relativamente pequeno e boa parte dos recursos naturais utilizados na produção industrial, eles vêm de nações da África, de nações da América do Sul, de nações da Ásia, geralmente nações subdesenvolvidas. Então, dessa forma, a pegada ecológica no continente europeu não é muito legal. Eles usam uma área muito grande para poder produzir esses bens e serviços. Então, eles acabam sobrecarregando o seu território, as suas terras, e isso não é algo bom para quando se fala em questão de pegada ecológica, em preservação ambiental. Nesse sentido, pessoal, eu quero que vocês acompanhem no livro de vocês, no nosso material didático, duas tabelas. A primeira tabela está na página 58 do livro de vocês. Essa tabela aqui. Nessa tabela, ela nos diz o seguinte: a quantidade de água necessária para gerar 1 kg ou 1 litro de determinado produto. O café, por exemplo, para ser gerado 1 kg de café, são necessários 132 litros de água. E aqui ele é o que usa menos água. Já o chocolate, para ser gerado 1 kg de chocolate, são necessários 17.196 litros de água. Então, olha só a quantidade exacerbada de água, de recursos naturais que está sendo usado para essa produção. Eu não estou dizendo que isso esteja errado, mas existem formas de fazer com que essa produção agrícola ela agrida menos a natureza. Até porque, quando se fala em produção agrícola, o uso de insumos agrícolas, o uso de herbicidas, o uso dos agrotóxicos, eles acabam infiltrando na terra e poluindo, e contaminando os lençóis freáticos e os aquíferos. Dessa forma, fazendo com que o tratamento da água fique mais caro e que essa água ela não possa ser utilizada de forma segura pelo ser humano. Então, existem várias demandas e vários problemas que precisam ser tratados a partir dessa perspectiva. A segunda tabela que eu quero que vocês vejam, ela está na página 60. Está aqui, ó. É o dia de sobrecarga da Terra. O que eu quero que vocês percebam? Nós temos uma tabela aqui que vai do ano de 2009 até 2019. Então, num prazo de 10 anos, o dia de sobrecarga da Terra, o que é isso? É o dia em que essa organização, ela, a partir de várias análises, ela compreendeu que nós chegamos a uma capacidade máxima da Terra produzir, sem que hajam prejuízos para o meio ambiente. E nos últimos 10 anos, nós temos percebido que esse dia está ficando cada vez mais próximo do começo do ano. Olha só. Em 2009, o dia era 8 de setembro. Em 2010, 31 de agosto. Em 2011, 27 de agosto. Então, no decorrer dos anos, agosto foi ficando cada vez mais próximo ali do dia 1º. E no ano de 2019, nós abaixamos o prazo do agosto. Entramos em julho, 29 de julho.
Então, dessa forma, nós estamos fazendo com que os recursos naturais eles estejam sendo consumidos de forma tão rápida e a produção agrícola também feita de forma tão rápida que os recursos naturais eles acabam não tendo tanto tempo de se repor na natureza e fazendo com que o meio ambiente ele acabe se degradando sem ter um tempo adequado para que ele possa se recuperar, para que possam vir os próximos plantios. Galera, esse vídeo ficou um pouco extenso, peço até desculpa para vocês, mas é isso aí, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, mandem perguntas. Acessem os roteiros de estudo que a escola está mandando para vocês e se cuidem. Até breve. Até mais.